Shalom, graça e paz, professor Euler com mais um vídeo em nosso canal. E hoje, pessoal, vai ser uma resposta a um comentário do Dr. Rodrigo Silva. Fiz alguns questionamentos para ele está trabalhando aqui, fazendo uma contra-argumentação ao vídeo do professor Thales. Vou colocar o link da descrição dos dois vídeos, tanto do Thales quanto do professor Rodrigo Silva, aqui embaixo, ok? Para você verificar na íntegra. E eu não sou adepto à ideia de que Jesus é o arcanjo Miguel. Fiz algumas perguntas, ou uma pergunta principal para o doutor Rodrigo Silva. Tá? Se na Septuaginta traz essa ideia que ele afirma no vídeo. Vou colocar aqui um pedaço do vídeo dele, vou tentar colocar um pedaço do vídeo dele aqui, para que vocês possam entender aquilo que ele falou e aquilo que eu estou indagando, que eu indaguei de fato, aí fazendo um comentário, e muita gente fez outros comentários também. Por fim, o professor Thales ainda argumenta que Daniel, capítulo 10, verso 13, menciona Miguel como um dos primeiros príncipes. Então ele não era o único príncipe, havia outros príncipes, havia outros arcanjos. Em primeiro lugar, devemos lembrar que é um pouco forçado dizer que havia outros arcanjos com base nisso, porque a Bíblia fala sempre da palavra arcanjo no singular. É um chefe dos anjos, não há a palavra arcanjos na Bíblia. Em segundo lugar, o professor Thales deve conhecer a língua hebraica. E sabe que em hebraico, quando aparece a palavra errad, eu tinha notado aqui, errad sar, significa, pode ser lido também como o primeiro dos príncipes do teu povo. E não um dos primeiros príncipes. O primeiro do príncipe do seu povo. E essa tradução está muito correta com a gramática hebraica. E muitos gramáticos hebraístas preferem colocar essa nota marginal até em algumas versões da Bíblia que nós temos, inclusive em português. Agora, ainda que queira dizer... A minha pergunta foi, essa ideia, o primeiro dos príncipes que ele traz, que é uma ideia, que é um entendimento, que ele é superior aos outros, os outros estão subordinados a ele. Minha pergunta foi, doutor Rodrigo Silva, está em vista a Septuaginta? A Septuaginta trabalhou com o genitivo partitivo ou o genitivo de subordinação? E você vai ver na íntegra o que ele me deu de resposta, e vai uma contra-resposta a ele, pois ele afirmou em uma de suas colocações que não existe o genitivo de subordinação. Bem, para quem escreveu uma tese de doutorado em cima da palavra semeron e não conhecer a função ou as funções sintáticas do genitivo, e uma delas é o genitivo de subordinação, eu estou pasmo. Eu estou assim, olhando para mim mesmo, né? Em relação ao grego que está sendo ensinado, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Se bem que ninguém precisa conhecer de sintaxe assim para trabalhar essa questão. Mas, para quem escreveu uma tese de doutorado e não entendeu, ou pelo menos não pesquisou, não se atentou ao afirmar que não existe o genitivo de subordinação, aí fica um pouco feio, né? Então, o vídeo segue na íntegra dessa questão, dessa resposta que eu dou ao doutor Rodrigo Silva. Seus arredores, do seu contexto. Santo, ok?
Então, pessoal, vai ficar aí na tela a nossa conversa, a minha e do Dr. Rodrigo Silva. Claro que tem outras conversas de muita gente, mas a minha foi específica. Olha a minha pergunta para ele, essa parte aqui. Pastor Rodrigo, o primeiro dos príncipes, em grego, eu especifiquei em grego, é genitivo partitivo ou de subordinação? E quais evidências gramaticais para a sua ideia? Aguardando resposta, fique na paz, meu pastor. E ele responde o seguinte: Euler Lopes, nenhum desses, meu irmão, pois não estou falando de grego, e sim do hebraico. O caso é o construto, e ele admite a ideia de o primeiro, aí colocou, entre parênteses, número 1, superior a todos. Observe que ele colocou superior a todos. Essa é a ideia do Dr. Rodrigo Silva. O primeiro dos príncipes é que ele é superior a todos. E não um elemento tirado dos demais. Aí eu coloco aqui uma contra-argumentação. Minha resposta, né? Então, a Septuaginta discorda de sua assertiva. Infelizmente, você está sozinho nessa. Se de fato estivesse como o amado propõe, então o genitivo de subordinação está em vista. E eu ainda escrevo, continuando. É interessante notar que se eles entendessem dessa forma, o genitivo de subordinação estava em vista no texto. Não é a genitiva, é o genitivo, tá, pessoal? O genitivo de subordinação estava em evidência no texto. Aí, Dr. Rodrigo Silva responde. Euler Lopes, perdão, meu amigo, mas você está confundindo as coisas. Aqui começa que ele parece que está querendo me corrigir, né? Euler Lopes, perdão, meu amigo, mas você está confundindo as coisas. Em primeiro lugar, não existe, olha o que ele colocou, não existe genitivo de subordinação. Repito, não existe genitivo de subordinação. Existe genitivo com a ideia de posse e origem, etc. E todas elas se escrevem da mesma forma em grego. Veja como você aplica esse conceito ao texto grego de Apocalipse 19 e 16. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Neste caso, evidentemente, de superlativo. O que está subordinado é o coletivo, rei e senhores. Do mesmo modo, primeiro dos príncipes está atestado aqui, primeiro dos príncipes, segundo a Septuaginta. Então, como eu vi ele falar isso, eu vi ele cometer esse equívoco, e eu digo o seguinte: que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, meu amado. Vou fazer um vídeo lhe provando sintaticamente que existe o genitivo de subordinação. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa e vou provar para vocês e para eles também que existe o genitivo de subordinação. Vou pegar uma gramática bem conhecida, gramática de Daniel B. Wallace, você está vendo aqui, uma gramática que todo mundo a tem, até os mais leigos em língua grega. E vamos aqui para o sumário, conteúdo. E aqui nós temos o caso, aqui a introdução dos casos, caso nominativo, vocativo, genitivo, dativo e acusativo. Vamos para o caso genitivo na página 72. E aqui ele lista diversos usos do genitivo. Genitivo adjetival, aí o primeiro aqui, genitivo descritivo. Segundo, genitivo possessivo. Terceiro, genitivo de relacionamento. Quarto, genitivo partitivo. Quinto, genitivo atributivo. Sexto, genitivo atribuído. Sétimo, genitivo de material. 8, genitivo de conteúdo. 9, genitivo de simples aposto. Vamos embora. 10, genitivo apositivo. 11, genitivo de destino. E 12, genitivo com predicado. Aí no 13 nós temos o quê?
Professor Rodrigo Silva, presta atenção, no 13 aqui. Genitivo de subordinação. Segundo o senhor, não existe o genitivo de subordinação. Ok? O senhor disse que não existe o genitivo de subordinação. É fácil falar, né? Mas vamos aqui o que Daniel B. Wallace diz. Genitivo de subordinação. Olha aqui o genitivo de subordinação, que indica sobre. Definição. O substantivo no genitivo especifica aquele que está subordinado ou sob o domínio do substantivo principal. Chave para identificação. Ao invés de coloque a glossa sobre ou algo semelhante que indique domínio ou prioridade. Amplificação semântica. Este tipo de genitivo é uma categoria léxico-semântica. Quer dizer, ele se relaciona somente a certos tipos de substantivos principais ou particípios que lexicalmente implicam algum tipo de regra ou autoridade. Para tais como basileus e archon, normalmente pertence aqui. Na maioria das vezes, este genitivo é um corolário do genitivo objetivo, mas nem sempre ele vai demonstrar isso aqui, ok? Aí nós temos a passagem, presta atenção, exemplos claros. Mateus 9:34, to archonti ton daimonion, o príncipe sobre o demônio. Marcos 15:32, Robasileus Israel, ou seja, o rei de Israel. 2 Coríntios 4:4, Rotheus to aionios tuto, o Deus desta era. Só nesses 4 exemplos fica claro e evidente que existe o substantivo ou o genitivo de subordinação. E as outras referências são João 12:31, Atos 4:26, Apocalipse 1:5 e 15:3. E ele fala o seguinte, mas exemplos disputados são 1 Timóteo 1:7, em relação a um genitivo de subordinação, Efésios 2:2, Colossenses 1:15, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, sobre toda a criação. Então, assim como o Dr. Rodrigo Silva citou um exemplo do Novo Testamento, nós temos vários exemplos, né? Horistin e Confúcio tu aorato prototokos passeketissel, ou seja, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ok? Então, quem fala isso não sou eu. Quem fala isso é um dos maiores gramatas que existe, Daniel B. Wallace. Daniel B. Wallace é que fala professor Rodrigo Silva. Então, está provado que existe, de fato, essa categoria léxico-sintática do genitivo de subordinação, o qual o professor Rodrigo Silva, com todo respeito, não se atentou em pesquisar mais sobre esta classe sintática. Então, pessoal, está mais do que provado que existe o genitivo de subordinação. Agora, aplicando-se para Daniel 10:13, a pergunta que eu faço ao professor e doutor Rodrigo Silva, com todo respeito, é claro, é a mesma pergunta que eu fiz no comentário. Né? Daniel 10:13, Kaidu Michael eston archonton ton proton. Aqui, estritamente, nós temos o genitivo de subordinação, que eu acredito que é a sua ideia, ou o genitivo partitivo, e quais nuances lexicais que o senhor chegou a esta conclusão. Um abraço ao professor e doutor Rodrigo Silva. Estamos aqui para dialogar debaixo da graça. Shalom, graça e paz a todos.